Bom, falei pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos seguindo falando aqui do nosso conteúdo, né, de layout, falando sobre layout, CSS, a propriedade Z-Index. Vamos entender o que é a Z-Index, qual é a utilidade, o que se faz aí, né, nos seus layouts, qual é a importância dela aí para as configurações dos nossos HTML, utilizando aqui, portanto, a propriedade Z-Index do CSS. Vamos lá, vamos entender o que é isso antes. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, tá bom? Vamos seguindo. Vamos falar, portanto, aí da propriedade Z-index. Bom, vamos entender o que é isso? Bom, quando os elementos são posicionados, eles podem se sobrepor a outro elemento. A propriedade Z-index especifica a ordem da pilha em que qual elemento deve ser colocado à frente ou atrás do outro, tá bom? Um elemento pode ter uma ordem de pilha positiva ou negativa. Notas: o Z-index só funciona em elementos posicionados, né, absoluto, relativo, fixo e posição fixa, né? E os itens fixáveis, elementos, são filhos diretos de exibição, elementos flexíveis, tá bom? Então vamos entender lá como é que vai funcionar isso, como entender como é isso na prática, né? Aqui nós temos um exemplo, né, de uma imagem em questão, observe o MG, posição dela absoluta, e aí nós colocamos aqui, ó, 0 pixels à esquerda e ao topo, z-index menos 1, tá? Vamos entender isso. Na prática, o que acontece? Essa imagem, o que acontece? Menos 1, ela ficou sobreposta, né? Sobreposta, como é que eu diria? Ela ficou atrás, na verdade. Ela ficou posicionada, fixa ali, né? Lá no topo, 0 pixels lá no topo, ela ficou lá em cima, ligando ao topo. Porém, ela ficou atrás, você colocou menos 1. Então, ela ficou atrás dos elementos, né, do texto que tinha, do cabeçalho, do parágrafo. Ela ficou numa sobreposição, só que atrás ela ficou como uma logo, aquela marca d'água, né, que a gente costuma dizer. Então ela ficou mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu, tá bom? A gente, ela, claro, o elemento tem uma posição, tem que estar na posição, né, tem posicionado, posição relativa, fixa ou fixada, né, e aí você pode utilizar essa propriedade para fazer essa sobreposição de elementos, tá bom? Dando sequência. Bom, outro exemplo do Z-index. Aqui vimos, por exemplo, um elemento com ordem de pilha maior e está sempre acima de um elemento de uma pilha menor. E aí nós vamos lá no nosso Notepad para a gente verificar o que é isso na prática. Vamos entender aqui, ó. Nós temos aqui um container, posição relativa, né? Lembrando que tem que ter esse posicionamento relativo absoluto, né? E aí nós temos aqui um bloco, né? Um block box, é uma classe blocks, cadê a caixa? Aqui, ó. Nós temos aqui essa caixa aqui, ó, black box, né? Black box. Eu falei bloco, na verdade é black box. E aí nós temos a posição dela relativa, z index 1, ou seja, eu estou posicionando ela aí na posição 1. Essa caixa tem uma borda de 2 pixels, sólida, black, a cor. E ela tem uma largura e uma altura. Aqui, na classe Gray Box, que é uma caixa, ela tem uma cor diferente, é uma caixa preta, uma caixa, essa é um cinza, né? Cor cinza. Ela vai estar com uma posição absoluta e ela vai estar aqui, ó, 3, né? Ou seja, essa caixa ela vai estar acima da caixa, né? Ela tem que ser superposta, ela está na posição 3, a outra posição, essa na posição 3. Observe que lá na imagem, a gente, no exemplo, a gente colocou o menos 1, ela ficou atrás da 1, da posição 1. Então, aqui, esse aqui nós estamos dizendo que o Z-index está na posição 3. Ele tem uma cor de fundo, né? Light gray. Tem mais. Uma altura de 60 pixels, largura de 70%, left 50 pixels, top 50 pixels, tá bom. E aí tem a Gray Box, que é a caixa verde, né? O que está acontecendo aqui? Posição absoluta, esse index 2, ou seja, essa é a posição, é a ordem. Então, o primeiro vai estar lá no primeirinha, essa segunda vai ser a última, né, vai ser a primeira, e essa aqui vai ser a do meio, vai ficar localizada no meio. E aqui nós temos aqui as cores, né, cores, largura, tipo, a posição que ela vai estar lá. E o exemplo, o resultado de tudo isso é isso aqui, ó. Observe. A caixa está lá atrás, né, a primeira, observe, ela ficou lá no fundo, e aí nós temos essa caixa que está aqui a 2, ó, e a caixa 3.
A cinza ela ficou sobreposta, ela ficou em cima de tudo, tá bom? E aí, observe que se a gente inverter, vamos lá inverter só para você verificar. Se eu colocar esse aqui, por exemplo, para -1, ela vai ficar atrás. Observe que essa é a caixa cinza. Deixa eu ver se vai dar para ter uma ideia aqui. Observe, cinza essa aqui, né? Vamos atualizar. Observe que ela caiu lá para trás. Ela ficou atrás da outra caixa. Então, essa é o posicionamento aí. Você pode observar aí. Beleza? Dando sequência. Sem o z-index ou index z, se dois elementos posicionados se sobrepõem sem o z-index especificado, o elemento definido por último no código HTML será mostrado no topo, né? Como a gente vai ver no exemplo aqui, tá? E aí você é o exemplo sem o z-index. Observe aqui no nosso código. Observe que aqui nós não estamos usando o z-index, né? Observe a sobreposição aqui, ó. Observe que aqui nós temos a posição dos elementos, né? Posição relativa. E esses aqui nós temos uma posição absoluta. Eles vão sobrepor, né? Observe que aqui nós temos lá no exemplo. Observe. Essas caixas verde e cinza, elas estão com uma sobreposição. Porque elas têm aqui, ó. Observe a posição delas e observe que a nossa primeira caixa, que é o black box, né? Ela tem a posição relativa, ou seja, ela vai ficar lá, posicionada. A caixa cinza, né? Gray box, posicionado absoluto. Black ground e aí light gray. Tem uma altura e largura. Left a 50 pixels e topo 50 pixels. Está a posição dela do topo e da esquerda. A green box, caixa verde, posição absoluta. Observe aqui, o black ground color, a cor é um light green, com uma largura de 35%. A esquerda 275 pixels, topo menos 15 pixels. E também tem uma altura de 100 pixels. Observe o resultado disso tudo. Observe que nós não estamos utilizando o z-index. Observe aqui, ó, que as posições, observe a sobreposição sem a utilização lá do z-index. Beleza? Bom, é isso. Portanto, trouxemos, né? Veio aí, portanto, a propriedade z-index. Mais um vídeo, espero que você tenha curtido, falando sobre um pouco, né, de elementos, de layouts, para você deixar o seu site, as suas páginas mais legais, mais bem posicionadas. É isso? Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Valeu, galera!